Boa tarde a todos. Dizer que é um prazer estar aqui presente nesse início dessa caminhada de aula, né, na verdade, de troca de experiências sobre gestão orçamentária e financeira, com foco na educação, obviamente. Me chamo André Carvalho, sou especialista do Conviva, como bem apresentado pelo Vinícius, e tenho foco em gestão financeira e orçamentária de educação de municípios há 10 anos, né? Então, a gente tem o intuito de, através desse curso, a gente poder se familiarizar mais com as problemáticas financeiras e preparamos aqui um tema que a gente vai, em alguns minutos, colocar a apresentação compartilhada em tela para vocês, sobre 3 aspectos importantes da gestão orçamentária e financeira, sendo o primeiro deles a utilização e a origem dos recursos da educação, o segundo deles, as compras, o processo de compras públicas, e o terceiro, algumas parcerias que são possíveis, né, de ser feitas entre organizações sociais e secretarias ou gestão municipal na área específica de educação. Então, eu vou pedir licença aos senhores e senhoras para compartilhar a minha tela e a gente iniciar essa aula que terá duração aproximada de 45 minutos, tá? E com 15 minutos para perguntas sobre os temas explorados aqui. Vinícius, só para confirmar, a tela está compartilhada para que eu possa iniciar? Tá sim, a gente está vendo a sua apresentação, tá? Pode continuar. Ótimo, então vamos iniciar a apresentação. Os temas, como eu já tinha colocado no início, só um minuto que eu vou marcar o tempo, para que a gente não perca a oportunidade de fazer aqui os 15 minutos para perguntas. Bom, os temas são, como eu já tinha colocado, a apresentação da composição das receitas educacionais, até para que a gente possa saber como os recursos da educação podem ser aplicados. Na sequência, a gente vai também tratar de busca por novos recursos educacionais, quais seriam essas fontes e como fazer o acesso a essas fontes para conseguir mais recursos. Na sequência, compras públicas, falar um pouco da lei de licitações, as modalidades, o fluxo dos processos das compras públicas e parcerias, né, para a gente finalizar, entre a organização social e as gestões municipais. Então, vamos dar início através da parte de receitas educacionais. Aqui segue um quadro em que estão expostas, na verdade, antes desse quadro, vou fazer uma breve apresentação dos 3 grandes grupos de receitas educacionais. O primeiro deles é esse quadro que aí está exposto. O segundo deles é o Fundeb, né, que todos devem conhecer. E o terceiro deles são os repasses dos programas federais oriundos do FNDE/MEC, Programa de Alimentação Escolar, Programa de Transporte Escolar, Salário Educação, etc. Então, vamos ao primeiro grupo, que está colocado na tela, são os repasses baseados no mínimo constitucional de aplicação de 25% dos recursos municipais em educação. Tá? Eles são subdivididos em 2 grandes grupos, o grupo dos 5%, composto por FPM, ICMS, IPVA, que são os 3 principais, e mais alguns repasses como aí estão colocados, e o grupo dos 25%, que são basicamente os tributos arrecadados a nível municipal, tá? Por que há 5% e por que há 25%? Se a Constituição só fala em mínimo de 25%. Bom, primeiramente porque esse grupo dos 5%, sobre estes recursos, já há um desconto automático de 20% para a composição do Fundeb. Portanto, o desconto de 20% com o acréscimo desses 5% já faria exatamente os 25% mínimos constitucionais, tá? Além dos tributos municipais, aí no grupo abaixo dos 25%, há um resquício do maior repasse que se tem na grande maioria dos municípios brasileiros, do FPM, que também é colocado nesse grande grupo de 25%, que é o chamado FPM 1%. São repasses que os municípios conseguiram receber
ao longo de modificações na Constituição, a partir do ano de 2007, como está exposto na lateral direita aí da tela, para auxiliar no pagamento do 13º salário, isso do município como um todo e, obviamente, também da Secretaria de Educação Municipal. Então, são repasses extras que os municípios recebem em julho, que foi regulamentado pela Emenda Constitucional de 2014, também em dezembro, que esse é o mais antigo, de 2007, e pleiteia-se atualmente um novo FPM 1% para o mês de setembro, mas ainda não virou emenda constitucional, é apenas um projeto de emenda constitucional, tá? Então, para a gente alinhar, a gente está apresentando todas as fontes de recursos educacionais para passar para a utilização dos mesmos e vocês poderem formular as dúvidas ao final da apresentação. Apresentado esse primeiro grande grupo de receitas educacionais, vamos passar agora para os dois próximos grupos. Tem o Fundeb, como eu falei, esta sim, a principal fonte de arrecadação de receitas educacionais, baseado muito fortemente ou unicamente até na matrícula, tá? Por isso o conceito de valor por aluno anual, que é esse VAA que está aí exposto. Eu quero tratar na sequência também do grau de dependência do Fundeb, que é um conceito que consolida essas três grandes fontes de receitas educacionais e mostra a importância do Fundeb quando comparado às demais fontes educacionais apresentadas, tá? Vale destacar também, a título de conhecimento adicional, que no ano de 2018 houve um incremento relativo nas receitas de Fundeb dos municípios, em 2018 houve alteração que provocará um incremento em 2019 nos municípios em função do aumento da ponderação das matrículas de creche e pré-escola. Há 5 anos, essas matrículas não alteravam as suas ponderações e na reunião de 2018 houve esse incremento que beneficia, obviamente, os municípios, pois creche e pré-escola são de responsabilidade da rede municipal. Tá? Além de Fundeb e os recursos dos repasses dos 25% mínimos constitucionais, como eu falei no slide anterior, nós temos também alguns repasses do FNDE para programas de manutenção da alimentação escolar, do transporte escolar, o salário educação, que é um repasse que é utilizado para todas as despesas previstas em manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, exceto despesas de pessoal, né, ele não pode ser utilizado com despesas de pessoal. E temos também programas eventuais que, ao longo dos anos, ganharam uma importância em determinados anos, mas atualmente eles têm, essa importância tem diminuído. Era o programa, quando eu falo importância, eu falo do ponto de vista financeiro, né? Os valores diminuíram. Brasil Carinhoso, a resolução que proporciona repasses para matrículas novas de educação de jovens e adultos, também na educação infantil, e demais programas eventualmente criados ou mantidos pelo Ministério da Educação e repassados pelo FNDE aos municípios. Dito e apresentadas as três fontes principais de receitas, ou as três fontes de receitas dos municípios, gostaria de dar um destaque especial, e aí eu coloco esse quadro e conceituo o grau de dependência do Fundeb, destaque especial para o Fundeb, né? Fundeb, em meio às três fontes citadas, é disparadamente a mais importante do ponto de vista financeiro, e esse quadro, onde abaixo nós vemos aí os estados do Brasil, e acima de cada barrinha de cada estado, nós vemos a dependência do Fundeb de cada município, da média dos municípios desses estados, excluindo as capitais para que o estudo não seja distorcido. O que esse índice de grau de dependência do Fundeb quer dizer? O quanto do total das receitas educacionais dos municípios é oriundo do Fundeb. Então, nós temos aí, para citar como exemplo, o primeiro da esquerda, o estado do Maranhão, de cada R$100 que são colocados na educação, que são investidos na educação, R$91 são oriundos do Fundeb. Então,
O estado do Maranhão é o estado mais dependente do Fundeb, e o seu contraponto seria, na extremidade da direita, o estado de São Paulo, com um índice de 60%, que corresponde a um grau de dependência de, para cada R$100 investidos em educação, 60 são oriundos do Fundeb. Perdão, houve uma chamada aqui, atrapalhou um pouquinho a nossa aula. Vamos continuar. Como eu estava falando, o estado de São Paulo, com 60%, é o estado menos dependente do Fundeb. Esse conceito é importante para que a gente saiba o grau de importância das discussões que são realizadas hoje a nível Brasil sobre o Fundeb, principalmente a discussão do novo Fundeb. Eu espero que seja tema aí das próximas aulas. Apresentadas as 3 principais fontes de recursos educacionais, vamos falar um pouco sobre como aplicá-las, né? Nós temos grandes guias. Quando eu coloco grandes guias, eu digo as leis que regem, as leis ou resoluções, enfim, que regem a aplicação desses recursos educacionais. A principal delas é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, em seus artigos 70 e 71, onde estão estabelecidos como utilizar, onde está estabelecido como utilizar e como não utilizar os recursos educacionais, tá? Temos também, a nível de Fundeb, uma lei específica, a Lei 11.494, que é de 20 de junho de 2007, que também faz referência à Lei de Diretrizes e Bases, quando coloca o que se pode ou não fazer com os recursos do Fundeb, apesar de que o Fundeb também tem suas especificações, e a gente vai tratar nos slides posteriores. Temos as regulamentações de cada programa, seja ele o programa de alimentação escolar, de transporte escolar, ou os programas que surgem aí através do MEC e FNDE, e geralmente são regulamentados por resoluções disponíveis nos sites, nos sites oficiais governamentais. E citei também os tribunais de contas de cada estado, ou nos estados onde também há Tribunal de Contas dos municípios, pois os mesmos têm orientações e que os municípios, obviamente, costumam seguir, pois são fiscalizados por esses tribunais, que são, eu diria, consequências do que está colocado nas leis, mas às vezes um pouco mais específico. É importante colocar, e essas orientações sempre estão disponíveis nos sites ou na sede do próprio Tribunal de Contas de cada estado. Bom, vamos passear um pouquinho sobre cada uma desses grandes guias. Então, nós temos aí o artigo 70 da LDB, que diz o que é que se pode fazer com o recurso educacional. Nós temos os incisos de 1 a 8, né, que aqui eu não vou entrar muito em detalhe, em função do tempo que a gente tem e dos temas que são mais abrangentes. Mas, via de regra, obviamente, remuneração e aperfeiçoamento de pessoal, manutenção do ensino, investimentos. Para ser mais específico, na hora que formos falar do manual do Fundeb, eu vou especificar melhor um pouco desses incisos, então vou passar esse slide para a gente ganhar um pouco de tempo. O artigo 71, ele diz o que não fazer com os recursos da educação. E aí eu destaco, principalmente, os incisos 5 e 6 aí colocados. O inciso 5º, obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direto ou indiretamente a rede escolar, como, por exemplo, a construção de um poço profundo numa escola. Eu falo poço profundo, aqui problemática de falta de água aqui no Nordeste, então muitas prefeituras têm realizado esse tipo de obra, e é uma obra de infraestrutura que não é permitido fazer com recurso educacional, para citar como exemplo. Ou utilização de recursos para pagamento de professor, por exemplo, mas professor que não está no exercício da sua função, seja como professor ou seja como algum agente educacional, mas que está cedido a uma outra secretaria.
né? Nesse caso, também não poderia fazer uso do recurso educacional para a remuneração desse profissional, é o que está sendo dito aí no inciso 6º, mas também a gente detalhará um pouco mais à frente. Sobre o Fundeb, e aí a gente aproveita para falar as regras, as particularidades do Fundeb. Regra geral, como está colocado aí, é o próprio artigo 70 da LDB, que diz o que pode ser feito com o recurso do Fundeb. Mas existem algumas particularidades por ser um fundo específico. Estão aí citadas, né? A utilização mínima de 60% com os profissionais do magistério, ou seja, professor regente, aquele professor que está em sala de aula, ou o diretor também, o coordenador, ou os profissionais que lidam com a parte pedagógica da educação. Então, com a remuneração desses profissionais, os municípios têm que comprometer o mínimo de 60% do Fundeb. Agora, falando do fundo como um todo, ele, a cada ano, tem que ser utilizado o mínimo de 95% do Fundeb, e esses 5% restantes devem ser obrigatoriamente utilizados no primeiro trimestre do ano subsequente. Por exemplo, se eu recebi 1 milhão de Fundeb no ano de 2018 e gastei apenas 940 mil reais, eu estaria infringindo a lei do Fundeb, porque eu deixei de gastar 6%, quando ela diz que a utilização mínima é de 95%. Então, no caso, se eu deixei de gastar 6%, eu só utilizei 94%. Então, infringiria a lei do Fundeb. Se ao invés de gastar 940, eu tivesse gastado 950 mil, os outros 50 mil, ou seja, 5%, eu gastaria nos 3 primeiros meses agora do ano de 2019, com a abertura de um crédito especial no orçamento do ano de 2019. Então, esse é um exemplo para que a gente possa compreender. Obviamente, a utilização do Fundeb, ele, para citar como exemplo os municípios, só deve ser feita com etapas e modalidades de responsabilidade do município. Como o ensino médio, por exemplo, é de competência do Estado, o município não poderia se utilizar do seu Fundeb para investir no ensino médio daquele município sediado lá, porque aquilo não é de competência do Estado. Aliás, não é de competência do município, né? Seria o ponto C das particularidades. E o ponto D, lembrar que em alguns estados há recursos federais. O que eu quero dizer com isso? Nos estados em que se recebe, né, a complementação da União, que são 9 estados no Brasil, 7 do Nordeste e 2 do Norte, esses recursos, além de sofrerem a fiscalização dos tribunais de contas dos estados, dos respectivos estados ou dos municípios, também esses recursos são recursos que são fiscalizados pela CGU e pelo TCU. Então, os municípios desses estados especificamente devem dispensar um pouco mais de atenção nesses recursos, uma vez que os organismos, né, de fiscalização são aumentados, digamos assim. A utilização não permitida do Fundeb é a mesma do artigo 71 da LDB que a gente demonstrou há pouco. Os senhores e as senhoras podem pesquisar mais a fundo, a posterior, ou perguntar depois da apresentação, com o acréscimo de não permitir de maneira alguma garantias para operações de crédito contratadas pelos municípios, empréstimos eventuais que os municípios contratem, né, e que ofereceriam como crédito, como garantia, um recurso do Fundeb. Isso aí também não é permitido. Bom, para a gente poder estudar melhor o que se pode, o que não se pode fazer, está disponível aqui nesse slide o link que é do site governamental do Tesouro Nacional, né, tesouro.fazenda.gov, do manual do Fundeb. É o mais recente deles, é um manual de perguntas e respostas, e neste manual nós temos aí várias perguntas e várias especificações, abrindo exatamente aqueles incisos, e aqui eu retorno rapidamente,
os incisos de 1 a 8 do que se pode ou não fazer, que estão colocados no artigo 70 da LDB. Então, o manual do Fundeb, ele faz a abertura desses incisos, tá? E traz para o Fundeb o que você pode fazer com o recurso dele, baseado na LDB. Então, nós temos aí, por exemplo, o item 1, que aqui está como item A, né? Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da educação. Ele permite habilitação de professores leigos, capacitação dos profissionais da educação, remuneração dos profissionais da educação básica que desenvolvem atividades de natureza técnico-administrativa, são os profissionais, além dos professores, os demais profissionais da educação, né? No caso de aquisição, esse item B, aquisição, manutenção, construção, conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, ele também faz toda a delineação do que são esses equipamentos equipamentos ou construções, né, que podem ser pagos com os recursos do Fundeb, está tudo exposto aí no manual também. Item C, uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino, aluguel de imóveis, manutenção de bens e equipamentos, conservação das instalações físicas. Na verdade, são as despesas do dia a dia da educação, que os senhores e as senhoras já sabem quais são, mas que estão todas bem especificadas no manual do Fundeb. Tá? Levantamentos estatísticos, o item E, realização de atividades meio necessárias ao funcionamento do ensino, e aí tem despesas inerentes ao custeio das diversas atividades relacionadas ao adequado funcionamento da educação básica. Muitas vezes, os tribunais, na verdade, os municípios, contraem algumas despesas e costumam responder a algumas demandas dos respectivos tribunais de contas lastreados nesse item aqui de realização de atividades meio necessárias, né? Ultimamente, isso tem sido um pouco questionado como assessorias, consultorias, então deve-se ter o maior cuidado na contratação ou na utilização dos recursos do Fundeb com a justificativa desse item E exposto na tela. Item F, concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas. Isso não está previsto, como ele está colocando aqui, aliás, ainda que na LDB esteja prevista essa despesa, ela não poderá ser realizada com recursos do Fundeb, cuja vinculação é exclusiva à educação básica pública. É o inverso do que eu estava colocando. Na LDB é previsto, mas o Fundeb não permite que seja feita a utilização do fundo específico para pagamento de bolsas de estudo. Continuando, aquisição de material didático escolar e manutenção do transporte escolar, e é isso. E tem várias outras situações expostas que não adianta a gente se ater a elas aqui. Recomendo fortemente que façam uso, né, desse link aí exposto e que pesquisem. Não tem só sobre a questão da utilização dos recursos do Fundeb, há também vários outros aspectos importantes relacionados ao próprio conselho do Fundeb, enfim, que seria muito importante, muito interessante a pesquisa mais a fundo relacionada aí a este manual do Fundeb. Bom, falamos até agora sobre a origem dos recursos educacionais, as 3 grandes fontes. Falamos um pouco, demos fontes também de pesquisa sobre a utilização desses recursos educacionais, e agora vamos responder à pergunta que está colocada. Seria possível busca por novos recursos na educação nesse contexto atual? Vamos tentar responder por partes aí, exatamente seguindo a sequência das fontes de receitas apresentadas. Fundeb. Como poderíamos buscar mais recursos para o Fundeb do município? O Fundeb, como já dito, tem como a sua base principal, como a sua base única de alteração de receita entre município do mesmo estado, a matrícula, né? Então, como um todo, só se aumenta recurso de Fundeb no município buscando incremento de matrícula entre um ano e outro. Ou seja, os municípios que, porventura, já pesquisaram as suas projeções de Fundeb para 2019
e viram um bom desempenho previsto pelo FNDE na portaria publicada ao final de dezembro de 2018, fatalmente esses municípios tiveram um ótimo comportamento de matrícula no ano de 2018 se comparado a 2017. Então, essa seria a única forma de aumentar o Fundeb. E o que os municípios têm feito é dado um foco bem forte, digamos assim, nas matrículas da educação de jovens e adultos, por entender que há ainda um potencial enorme de exploração, no bom sentido da palavra, né, de jovens e adultos que ainda não têm o seu fundamental completo e que isso pode ajudar em todos os sentidos, não só ao próprio jovem, que vai estar sendo matriculado e vai estar melhorando o seu nível de escolaridade, mas também vai melhorar o grau de arrecadação do município através do incremento de matrícula. Tá? Uma outra forma de se buscar recurso, mas essa é rara, né? É a verificação se os repasses estaduais ao Fundeb, das principais fontes de arrecadação, ICMS e PVA, para citar como exemplo, se eles estão realmente sendo realizados como deveriam. Os estados, eles arrecadam ICMS e PVA e devem direcionar 20% do ICMS e do IPVA para o Fundeb dos municípios. Há alguns casos no Brasil em que esses recursos são arrecadados pelo Estado e não são repassados, então vale sempre essa confirmação, essa espécie de auditoria, né, que os municípios devem realizar na busca do cumprimento da própria lei do Fundeb e da Constituição. No contexto local, como se buscar novos recursos? Aí vamos falar do contexto local Estado e contexto local município. Vou citar o exemplo do Estado do Ceará, quando a gente coloca contexto local Estado. O governo do Estado do Ceará, assim como qualquer outro governo pode fazer, ele legislou sobre a formatação de distribuição do ICMS do governo estadual para os municípios. Aí vamos esquecer Fundeb. Estou falando agora especificamente do ICMS, tributo estadual. O governo de qualquer estado pode legislar sobre a forma através da qual esse recurso sai do governo e vai aos municípios. E o governo do estado do Ceará, que é o exemplo aqui, ele colocou uma grande parte dessa distribuição atrelada ao desempenho educacional. Então, se o desempenho educacional das séries do ensino fundamental, segundo ano e o quinto ano, se aquele município especificamente vai bem nas avaliações de segundo e quinto ano, né, ele vai ter um melhor índice de qualidade educacional, que é o índice medido pelo governo, e, portanto, receberá mais recursos de ICMS. Como os municípios têm a obrigação de colocar 25% do ICMS na educação, essa é, sim, uma nova fonte de receita aos municípios, atrelada à qualidade do ensino. Mas isso é apenas um contexto estadual que pode acontecer em um estado e pode não acontecer em outro. Mas cito como exemplo para destacar a importância desse método, que já vem desde 2008, e que tem feito, que na verdade foi o berço, foi onde nasceu o PAIC, que depois virou PENAIC, Programa Nacional de Aceleração da Alfabetização, né, na idade certa, e todo essa formatação foi oriunda de uma política de priorização de mais repasses para os municípios atrelados à qualidade educacional. Fica aí um exemplo e uma dica para os demais estados da federação. No contexto local, afora Fundeb, afora buscar novas matrículas, o que se pode fazer é ter um cuidado maior, e aí a Secretaria de Finanças do município, não mais a Educação, com a arrecadação tributária própria, né? O imposto sobre serviços, o IPTU, a cobrança da dívida ativa, isso também porque esses impostos, sobre eles, né, os municípios são obrigados a destinar 25% deles na educação, portanto, uma maior arrecadação, por consequência, trará mais recursos para a educação.
E em contexto nacional, que independe da atuação direta da gestão municipal, mas depende sim da atuação dos agentes políticos municipais e da sua força perante o legislativo que os representam. Há uma discussão de uma modificação do Fundeb, que está aí numa comissão que foi recentemente reaberta, agora em 27 de fevereiro de 2019. Para quem quer tomar nota, é a PEC 15 do ano de 2015, está tramitando na Câmara Federal. E tem também uma demanda judicial sobre uma alteração da redistribuição do salário educação. Isso pode provocar um incremento do salário educação nos municípios de 21 estados, mas também pode provocar a perda nos municípios das outras 6 unidades federativas do Brasil. Tá? Então, é apenas um mecanismo de compensação com um julgamento previsto aí para abril de 2019. Importante a gente ficar atento também a essas discussões. Ainda em contexto nacional, está surgindo uma forte demanda dos munícipes, na verdade, dos gestores de educação, por emendas federais para o custeio da educação. Esse mecanismo já existe para a saúde, os municípios têm usado vastamente de demandas por emendas a parlamentares para o custeio na saúde, e essa discussão está muito aquecida a nível de Brasília e poderá agora em 2019 ser materializada através de novas emendas federais para o custeio em educação. Por fim, os programas federais para investimento, programas para compra de ônibus, programas para construção de quadras ou de escolas ou para compras de equipamentos relacionados à educação municipal, que são sempre capitaneados aí pelo FNDE. Bom, dito isso, passamos para o penúltimo tópico aqui da nossa aula de hoje, que é um tópico que trata de compras públicas, especificamente licitação, mas antes de entrarmos aqui na parte da lei de licitações, gostaria apenas de fazer uma apresentação sobre o fluxo de processos, onde se inicia e onde se finaliza uma compra pública, o fluxo ideal para que a gente possa, na sequência, falar um pouco das modalidades das compras públicas e finalizar sobre a questão das parcerias entre organizações e gestão municipal. Pois bem, fluxo dos processos. O fluxo de um processo de compra pública, ele é iniciado, e aqui falando como exemplo a Secretaria de Educação Municipal, que é o nosso objeto, é iniciado na Secretaria, a demanda é gerada lá, obviamente, seja ela por um serviço ou por um produto. Essa demanda gerada deve ser seguida da preparação de um projeto ou termo de referência. Vou citar como exemplo o setor específico de transporte escolar, o setor específico de alimentação escolar que tem na Secretaria de um município X. Aquele setor vai ser o responsável por preparar um projeto ou um termo de referência que servirá como subsídio para o setor de compras, na sequência, fazer a cotação desses valores, né, e enviar ao setor de licitações. Tá? Uma vez que esse processo, já com as cotações e já com o termo de referência ou com o projeto básico preparado, chega ao setor de licitações, este prepara um edital, também tem que disparar um ofício para a Procuradoria Municipal, em casos de municípios que não tenham Procuradoria, assessoria jurídica do município, para que esta possa conceder um parecer sobre o edital preparado, sobre o processo, e que possa finalmente dar o sinal verde para a Comissão de Licitações preparar ou lançar a licitação. Né? Uma vez lançada a licitação, decorrem-se todos os prazos legais, dependendo da modalidade da compra, da modalidade do certame, e finaliza-se com a contratação de determinado produto ou serviço e, seguindo a contratação, o início dos processos da despesa pública. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, se a gente for falar um pouco de despesa pública, ela se inicia exatamente nesse fluxo, se inicia na demanda por um serviço ou por um produto. Mas, em termos contábeis,
após licitado e contratado determinado produto ou serviço, nós temos o processo de despesa pública, que é dividido em 3 partes: o empenho contábil, a liquidação contábil e o pagamento. O que quer dizer cada uma dessas partes? Depois de contratado, o empenho ele quer dizer que a gestão municipal ou a gestão educacional separa uma quantidade X de recurso para aquele serviço específico, né? Para citar como exemplo, o transporte escolar me custa 1 milhão no ano, foi empenhado 500 mil. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gestão municipal separou, né, por orçamento, separou por recurso 500 mil reais para a utilização, mas que ele ainda não foi utilizado. Uma vez que o prestador de serviço vai prestando o serviço e consumindo esse empenho, ele vai emitindo notas fiscais, e essas notas fiscais chegam à contabilidade e são liquidadas. O que isso quer dizer? O serviço foi prestado, foi reconhecido pela gestão municipal a prestação do serviço, e cumpre-se a etapa seguinte da despesa pública, que é a etapa de liquidação da despesa. Só então pode-se proceder à etapa de pagamento, que é a terceira etapa da despesa pública, né? E aí onde se faz uma grande confusão quando se trata de planejamento financeiro, e principalmente em se tratando da gestão pública municipal. Controle de caixa, ou seja, controle de pagamento, não é a mesma coisa de controle de despesa pública, porque o pagamento ele só se dá após a liquidação, e nem tudo que é liquidado é pago. O que eu quero dizer com isso? Para efeito de tribunais de contas, para efeito dos órgãos de fiscalização, a despesa contraída é a despesa liquidada. Então, se o fornecedor do serviço ou do produto emitiu uma nota, entregou à contabilidade, a contabilidade liquidou, o município, independentemente de pagar ou não, já é considerado devedor daquele produto ou daquele serviço a determinado fornecedor. E isso serve para análise de contas de final de gestão, isso serve para o cumprimento dos 25% mínimos constitucionais em educação, isso serve para a aplicação do Fundeb. Para citar como exemplo, se o município aplicou 60% do Fundeb com magistério, né, mas ele liquidou 60%, mas deixou a folha para pagar só em janeiro. Para efeito do tribunal, ele estaria aplicando os 60%, por mais que a nível de pagamento ele não tivesse gasto os 60%. Então, só para que a gente entenda as diferenças entre a sequência do processo de despesa pública, isso é fundamental que nós tenhamos esse entendimento. Para finalizar a parte de compras públicas, nós temos a parte da lei de licitações, e vamos delinear aqui as modalidades de licitação descritas no artigo 22, que são modalidade de concorrência, modalidade de tomada de preços, convite, concurso e leilão. Cada modalidade, e isso a gente deixa para que se faça pesquisa posterior, dado o nosso tempo, cada modalidade tem adequação para produto e serviço específico, montante limite que pode se contratar e prazos. Só um minuto, por favor. E prazos específicos para cada uma delas, para o lançamento da concorrência, para a contratação do serviço, seja ela na concorrência, na tomada de preço, enfim. Além dessas modalidades aí de contratação, aliás, de licitação, nós temos os casos de dispensa de licitação, que são em emergências, né, ou em valores. Por exemplo, hoje, para se contratar um determinado serviço ou se fazer uma determinada compra, se foi alterado esse limite agora em 2018, o limite deixou de ser R$ 8.000, passou a ser R$ 17.600, né? Nesse caso, qualquer serviço contratado
logicamente, passando-se por um processo de pesquisa de valores, ele pode chegar até 17.600. Uma vez que ultrapasse esse valor, ele tem que se submeter a uma das 5 modalidades demonstradas aí no artigo 22 da Lei de Licitações. Como eu estava falando, esses casos são os casos de dispensa de licitação. Temos os casos também de inexigibilidade de licitação, que são para serviços únicos, serviços, por exemplo, prestados por profissionais que detêm um conhecimento específico e que são profissionais únicos do ponto de vista da detenção desse conhecimento. Nesse caso, se faz toda uma justificativa, um percurso desse processo e se utiliza da inexigibilidade da licitação para a contratação desse tipo de serviço. Importante colocar que, como está citado aí por último, cada tribunal de contas de cada estado ou de cada município, de cada estado, ou tribunais de contas de municípios também, que ainda há em alguns estados do Brasil, tem abordagens diversificadas sobre, entre aspas, a aceitação ou não de determinado tipo de modalidade de licitação. Então, embora estejam previstos todas essas formas de licitação na Lei 8666, né, cada estado tem o seu histórico. Há determinados estados em que não se aceita tanto a utilização da dispensa, não se aceita tanto a utilização da inexigibilidade, e há estados em que não se tem tanto problema quanto à utilização desses mecanismos de contratação. Para finalizar, e a gente abrir um pouco aí para perguntas, queria apenas citar um exemplo de parcerias para que a gente possa entender o que a gente tem condições de fazer para avançar mais, né, na gestão educacional. Antes de citar o exemplo aí exposto, queria falar que o Conviva, por exemplo, é um exemplo muito forte de uma parceria que se pode ter em gestão entre municípios e uma organização que, com certeza, tenha condições de prover mecanismo de gestão, conhecimento e que possa ajudar na educação municipal. Então, Conviva é um exemplo. Esse programa que também está colocado aqui, Programa Educar para Valer, que é um programa da Fundação Lema, é um programa que tem como objetivo melhorar os índices da educação básica e que tem 3 pilares para que esses índices melhorem: a avaliação, a formação de professores e o monitoramento da rede, tá? É um programa que é feito a cada ano, seleção de municípios no Brasil inteiro. Ele publica uma carta convite, seja no site da Fundação, ou seja através de e-mails ou cartas que são enviadas aos municípios, e os municípios se adequam e fazem uma espécie de seleção para participar do programa. E firma-se um termo de cooperação ou um convênio para que o programa, né, seja executado, e aí você tem profissionais de capacidade adequada atuando nesses 3 pilares, e seria esse um exemplo de programa, como nós temos outros programas também, entre organizações sociais e prefeituras municipais / Secretaria de Educação. Então, a gente teria isso para expor hoje nessa primeira aula. Acredito que os temas são vastos e que, na verdade, requereriam maior tempo para que a gente pudesse explorar melhor, mas para dar um início à discussão de orçamento, à discussão financeira, colocamos 3 formas interessantes da gente se aprofundar na sequência das aulas, e a gente já deixa aqui aberto o espaço para questionamentos sobre os temas explanados. Obrigado, André. O André me avisou, né, que no começo o meu microfone estava no mute, então eu vou me apresentar novamente. Eu sou Vinícius, eu sou tutor de vocês, dessa primeira turma do nosso curso de Gestão Orçamentária e Financeira. Nós estamos muito felizes com o curso. Essa aula acabou de ser ministrada pelo nosso especialista, André Pinheiro, tá? André, a gente não recebeu perguntas, mas eu gostaria de te agradecer muito, foi bastante esclarecedora. A gente vai enviar essa aula para os alunos que não conseguiram
acompanhar. Queria dar aqui alguns avisos do curso. Na semana que vem, do dia 18 ao dia 25, vocês têm mais 2 unidades para finalizar o curso. Essas unidades vão ser sobre prestação de contas e sobre a rotina do CEO. Mais uma vez, eu gostaria de deixar aqui os nossos canais de comunicação à disposição de vocês para tirar dúvida, tá? Que é o nosso WhatsApp e também o nosso e-mail, que é o ead@convivereducação.org.br. André, você gostaria de se despedir dos nossos alunos? Gostaria de dizer, na verdade, um até logo, né? Espero que esses temas sejam mais aprofundados e espero estar aqui disponível para as próximas oportunidades e conto também, com certeza, com o aumento da participação e da melhoria desse projeto e que a gente possa interagir melhor nas próximas oportunidades. Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula. Lembrando que o curso acaba no dia 25, tudo bem? Caso vocês tenham dúvidas, encaminhem para ead@conviveducacau.org.br. Muito obrigado.